Amém? Eu vou estar lendo Judas, versículos de número 8. Diz assim: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras de ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Amém, meus irmãos? Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão. Vamos orar. Peça para que Deus, o Senhor, fale ao nosso coração. Amado Deus, amado Pai, meu Deus, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, mais uma vez, meu Deus, diante da tua presença santa e bendita, nós nos colocamos, meu Deus, com alegria na alma, agradecendo, meu Deus, o Senhor, pelos feitos, pelo trabalhar divino aqui no nosso meio nessa noite. Senhor, abençoa a vida da igreja, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos ouvintes da palavra do Senhor. Meu Deus, tira os impedimentos e alcança o coração daqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Alimenta a nossa alma, nos fortalece, nos abençoa, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupando a sua mão e dando uma salva de palmas, com alegria para Jesus. Graças a Deus. Igreja, eu peço, por favor, a tua atenção, a tua reverência, a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma mensagem ao nosso coração. Quero lembrar aqui aos irmãos que o apóstolo Judas, que quando ele escreve essa carta, lembrando que Judas, ele não era aquele Judas, que traiu Jesus, que traiu os 11, aquele Judas que tirou a sua própria vida. Esse Judas aqui, ele era Judas, irmão de Tiago, e também Judas, irmão do Senhor, irmão de Jesus Cristo, o Salvador. Para quem dizia que Jesus não tinha irmão, eis aqui o autor dessa carta, e também Tiago, aquela carta que está depois de Hebreus, antes de Pedro, também ali a carta do apóstolo Tiago, também irmão do Senhor, irmão de Cristo. E aqui nosso irmão Judas, ele vai escrever, ele escreve essa carta, aliás,
falando do seu tempo, né? Ele escreveu aqui aproximadamente no ano 65, né? Depois de Cristo, né? Cristo morreu no ano 33 aproximadamente, e no ano 65 então o apóstolo Judas, irmão de Cristo, ele escreve então essa carta. Interessante meus irmãos, que ele vai escrever alertando, né, a igreja dos seus dias, né, bem que Jesus ele havia advertido, né, lá no Evangelho de Mateus, né, faz bem a gente lembrar, lá em Mateus 24, versículo 24, né, Jesus também lá no começo, no versículo 5, Jesus ele diz que, lá no capítulo 24, versículo de número 5, né, 4, 5, Jesus ele vai falar que nos finais dos tempos ia se levantar falsos cristos, né? E esses cristos iam né, ter muito anúncio a falar acerca desses falsos cristos, que as pessoas iam ficar desestabilizadas, né? As pessoas não teriam um paradeiro fixo, né? Iam dizer: o Cristo está ali, então alguém ia, o Cristo está lá, alguém iria atrás, o Cristo está ali, ou seja, as pessoas não teriam um paradeiro fixo. Então Jesus adverte lá dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, né? Então Jesus ele fala para a gente acautelar, para a gente ter cuidado, para não ser enganado, né? Hoje, por exemplo, a gente vê pessoas trocando de igreja, trocando de ministério, trocando de pastor, igual se troca de roupa. Meus irmãos, crente antigo, ele aceita Jesus e ele fica firme com Jesus no lugar até ele ir para a glória. Hoje eu não sei, varão, o que está acontecendo? Não, ali é melhor, não, aqui é... Por causa dessa instabilidade, a palavra de Deus fala no capítulo 24, verso 24 de Mateus, pode olhar, 24, o Senhor Jesus ele diz que nos finais dos tempos iam surgir, iam se levantar, iam vir falsos cristos, falsos profetas, que iriam fazer, veja bem, olha o que nós estamos procurando. Se eu perguntar quem está aqui para ouvir a palavra de Deus, talvez um ou outro vai levantar a mão, mas na verdade nem todos estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas vêm à igreja por quê? Por interesse, porque Deus vai revelar, porque Deus vai curar, porque Deus vai me dar uma vitória, Deus vai dar isso. Resumindo, o que nós queremos? Queremos bênção, queremos milagre, queremos maravilha. Não é isso que a gente quer? É isso. E o que o capítulo 24, verso 24 diz? Pode olhar aí na sua Bíblia. Jesus fala que vai levantar falsos cristos, vai levantar falsos... Mateus 24. Não é em Judas não, é 24. Judas é um capítulo só. Mateus 24. Pode olhar. Nos últimos dias vai se levantar falsos cristos, falsos profetas, né? Falsos mestres, que vão fazer sinais, prodígios e maravilhas, que se possível for, enganaria até os escolhidos, até eu e você. Por quê? Por causa de sinais, por causa de prodígios, por causa de maravilhas. Não é isso que a gente quer? Nós estamos aqui para isso. Mas e a palavra? E a palavra que muda? E o conhecereis a verdade vos libertará. Cadê? Não, isso não precisa. Então, ou seja, amados, eu quero mostrar para os irmãos que nós estamos vivendo essa situação. Essa situação ela é crítica, é uma situação que quem lê a Bíblia fica preocupado. Talvez aqui tem alguns irmãos que gostam de ler a palavra de Deus, fica preocupado. Quem não lê não está nem aí, mas quem lê se preocupa. Observa, o apóstolo Judas vai falar acerca dos falsos mestres, que é o que nós lemos. Jesus ele fala o que vai levantar falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. Deixa eu te mostrar aqui, abre a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13.
Por gentileza, se amanhã alguém morrer, ir para o céu ou para o inferno, você não vai ser inocente diante do julgamento naquele dia. Capítulo 13 de Apocalipse, o versículo de número 11, vai falar sobre a segunda besta que subiu da terra. Quem que é essa segunda besta que subiu da terra? É o líder religioso, que o mundo está esperando. Hoje nós estamos vivendo o quê? O ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a unificação da religião. Hoje muitas igrejas, muitas denominações hoje se congregam, se reúnem com culto afro, com espírita, com macumbeiro, com umbandista, kardecista, pessoal da assembleia e etc, etc, e todo mundo, cada um no seu traje, está ali para adorar o único Deus. Isso chama ecumenismo, que é a unificação da religião. E o que vai acontecer? Vai haver um único líder que vai ser o cabeça dessa feijoada, dessa bagunça, desse monte de utensílio de porco. Desculpa falar dessa forma, que feijoada se coloca um monte de carne de porco. Observa o versículo de número 11, que diz assim, olha, capítulo 13 de Apocalipse 11: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Olha, tinha chifres semelhantes de um cordeiro, porém ela falava como dragão. Olha a aparência, era uma aparência que chamava atenção. Era a aparência do quê? De cordeiro. Que cordeirinho. Lembra que quando eu falo daqueles homens que têm voz de lã de ovelha e dente de tubarão? Está aqui, ó. Parecia cordeiro, parece cordeiro, mas a fala é como fala de dragão. Próximo versículo: e exerce todo o poder da primeira besta. Quem que é a primeira besta? Está no Apocalipse capítulo 13, verso 1. Antes dessa primeira besta é o líder político, o líder mundial político. Essa segunda Bíblia, a segunda besta, líder religioso. Então exerce todo o poder da primeira, que é do líder político, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, e cuja chaga mortal foi curada. Olha o próximo versículo, que coisa linda, ó. Vê se isso aqui não fala com nós. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Ó, faz descer fogo do céu à vista dos homens. O que é isso? Sinais. Olha o outro versículo: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E resumindo, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E finalizando, e faz que todos, pequenos, grandes e ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiveram o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tá bom. Nós que corremos atrás de sinais, cuidado. Nós que corremos atrás de maravilhas, cuidado. Nós que ouvimos, ali tem um homem de Deus, cuidado. Ali tem uma mulher de Deus, cuidado. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz, eu canso de dizer e continuo dizendo, Jesus diz que nós conhecemos a árvore, não é pela flor, não é pela folhagem, não é pelo tronco, não é pelo caule. Nós conhecemos a flor, a árvore por onde? Por intermédio do fruto.
Você conhece uma irmã, o irmão, se é a mulher de Deus, se é o homem de Deus, por quê? Pelo fruto. Uma pessoa que ora, uma pessoa de comunhão, uma pessoa que tem a mão aberta, uma pessoa que atende, uma pessoa que não mede esforço para ajudar, para pregar, para orar, para fazer a obra de Deus, uma pessoa que não fala mal de ninguém, uma pessoa que não condena ninguém, uma pessoa que o negócio dela é ela e Deus. Essa é uma pessoa que nós olhamos e dissemos: realmente esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Está dizendo aqui que a besta, ela terá poder para fazer cair fogo do céu, de maneira que as pessoas vão olhar e vão dizer: quem é como a besta? Quer dizer, vai desafiar Cristo, vai desafiar Deus. Quem é? Então, meus irmãos, vendo o que Jesus falou em Mateus, vendo o que João falou em Apocalipse, e vendo que Judas, o irmão de Jesus, ele fala acerca do perigo dos falsos, dos enganadores. O apóstolo São Pedro, deixa eu mostrar aqui aos irmãos, é interessante nós falarmos acerca, o apóstolo Pedro, ele também escreve aqui na sua missiva, ou na sua carta, no apóstolo Pedro, capítulo de número 2, né? Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, veja o verso 1. É interessante a gente observar o que a palavra de Deus diz. Essa aqui nós podemos acreditar, esse é o verdadeiro sinal. Isso aqui que nos adverte, isso aqui que nos faz manter firme. Capítulo 2, verso 1 diz assim: olha, e também houve entre o povo falsos profetas. Pedro aqui está dizendo: olha, também houve entre o povo. Pedro está falando naquele tempo, no passado, antes dele, houve entre o povo, entre a multidão, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Olha, Pedro está dizendo: houve falsos profetas no passado, ele está dizendo: haverá. Ele está dizendo que vai haver no meio de vocês falsos doutores. Quem aqui que está doente, ficar enfermo, saber que ali tem uma clínica, a clínica bonita, né, que geralmente o negócio é diferente. Quando há uma falsidade, a pessoa procura fazer as coisas de uma forma para atrair as pessoas, conquistar as pessoas pelos olhos. Que lugar lindo, que lugar bonito, chama atenção, preço acessível. Só que, porém, o profissional que ali está, como está dizendo aqui a Bíblia, é um falso doutor. Imagina, você está com um problema no teu coração, aqui está um cirurgião cardiologista, você vai se entregar ali, vai deitar ali naquela mesa cirúrgica, para um homem colocar a mão no teu coração, dizendo que é um doutor, mas é um falso doutor, que não tem conhecimento de cardia ou de coração nenhum. O que vai acontecer com você? Você vai passar pela mão dele, só que você vai sair dali para o cemitério. Ele vai tirar a tua vida, ele não sabe o que está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a palavra de Deus fala que vai haver falsos doutores. Não é de médico, falsos doutores no ensinamento, falsos doutores no conhecimento, que vão dizer que são teólogos, que são bacharelados, que são doutorados, que são mestrados, mas quando na verdade, meus irmãos, não tem experiência, não tem conhecimento de Deus algum. E qual vai ser a função desses falsos doutores que haverá, que será levantado ou que já está no nosso meio? Qual que é a função desses falsos doutores? Ele diz, esses falsos doutores, que
introduzirão, está dizendo aqui introduzirão, quer dizer que eles vão introduzir, eles vão colocar encobertamente, veja, encobertamente, eles vão até ministrar uma palavra, só que no meio dessa palavra vai ter ali um veneno, no meio dessa palavra vai ter algo camuflado, vai ter uma mensagem subliminar. Qual é? Heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou. Já pensou? Estou aqui pregando uma palavra para você, eu estou aqui apresentando o Evangelho para você, pregando, dando uma palavra de ensinamento, estou falando acerca dos falsos profetas, e daqui a pouco eu uso a pessoa de Cristo como um falso profeta, uso o que quem usava Jesus, o Espírito Santo, como um enganador, como um falso profeta, e faço você crer só nas coisas que você vê, porque há como se fazer isso, porque hoje muitos estão vivendo dessa maneira, e você vai achar, falar, realmente aquele ali é um homem de Deus, realmente o que ele ensina é verdade, não precisa, não é o que hoje estão dizendo, que não precisa tudo isso para ir para o céu, não precisa tanta coisa hoje para ir para o céu. Queridos e amados irmãos, capítulo 12 de Hebreus, aqui um pouquinho antes, né, Pedro, Tiago, Hebreus, né, seguindo aqui as cartas anteriores, capítulo 12, verso 14 de Hebreus, o Senhor diz bem assim, olha, Jesus ele fala por intermédio do escritor aos Hebreus, ele diz, segui a paz com todos, segui a paz com todos, e ele diz, e a santificação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Desculpa do que eu vou falar, meus irmãos, mas a gente tem que falar. Como esses falsos doutores, eles estão introduzindo abertamente essas heresias de perdição, estão fazendo com que o povo retroceda da verdade, voltando, como Paulo diz a Timóteo, às fábulas, aos contos, às heresias, estão deixando o justo caminho do Senhor. As igrejas que tinham ensinamento, a igreja que tinha o ensinamento da doutrina, da verdade, hoje não se pode falar mais culto de doutrina, porque se fala culto de doutrina, ninguém mais vai à igreja, tem que inventar outro nome, dar uma manobrada, uma maquiavelada, ou seja, dar uma enganada no povo, para que as pessoas possam vir à igreja para ouvir um culto de doutrina ou um culto de ensinamento, porque ninguém quer mais, ou seja, cada um se tornou mestre, como o escritor aos Hebreus no capítulo 5, ele diz que o tempo nos torna mestre, haja vista que o tempo de congregação, de ministério que nós temos, nós já somos mestre e nós não precisamos ser ensinados. É lamentável observarmos o nível de conhecimento que nós estamos tendo acerca das coisas de Deus. A palavra do Senhor diz para nós, lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus, meus amados irmãos, é como nós adentrarmos no mar por intermédio da praia. Começamos na areia e vamos aprofundando na praia, aprofundando, daqui a pouco nos cobre e continua, vai descendo, não tem limites. Eu já li a Bíblia uma vez, eu já li a Bíblia 2 vezes, eu já li a Bíblia. Meus irmãos, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais humilde nós nos tornamos,
Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais simples nós nos tornamos. Eu conheço uma pessoa que já leu a Bíblia mais de 100 vezes, e você olha para a pessoa, você conversa, a pessoa é a pessoa mais simples do mundo. Não bate dizendo eu sei, eu conheço, eu sou, enfim. Capítulo 4, verso 4 de 2 Coríntios, né? O título do capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim: Jesus Cristo é o único assunto no ministério de Paulo. Aí nós olhamos para isso e nós perguntamos qual é o nosso assunto, do que nós temos falado, do que nós temos conversado. Uma vez o apóstolo Paulo, ele entrou num grande templo, e a Bíblia diz que ali estava cheio de altares, de deuses dos gregos, cada deus no seu altar, e sendo ali venerado, adorado pelos seus seguidores. Paulo entra ali no meio, e ele precisa falar de Jesus. Paulo, ele entra ali, e ele quer ter uma oportunidade, mas ninguém daria para ele uma oportunidade, mas Deus deu para ele uma oportunidade. Naquele lugar havia um altar que estava desprezado, naquele lugar havia um altar que ninguém estava nem aí, que ninguém olhava, ninguém dava atenção, porque havia uma frase escrita, e estava escrito naquele altar dizendo: ao Deus desconhecido. Ninguém teve atenção, ninguém se ateve a ir ali procurar saber. Paulo diz: é aqui, esse é o tema da minha pregação, ao Deus desconhecido. E Paulo, ele começou a pregar, ensinar no nome do Deus desconhecido, que causou um reboliço, mover, um trabalhar de Deus muito grande, de libertação, de idolatria, enfim. Grande foi o mover de Deus por intermédio daquele tema que Paulo estava pregando ali na Grécia. Às vezes nós queremos oportunidade, só que quando nós temos oportunidade nós não abrimos a boca. Às vezes nós, quando eu tiver oportunidade, o negócio vai ser terrível. Meus irmãos, está aqui minha esposa, muitas vezes ela viu, outras vezes não viu, dentro do banheiro, eu tomando banho. Quantas vezes o rolo descia, eu pregando para mim mesmo, dentro do banheiro tomando banho. Quantas vezes dirigindo, vindo para casa do trabalho, ou enfim, fazendo uma coisa ou outra, também no próprio trabalho, o rolo descia, eu pregava dentro do carro para mim mesmo. Alguém passava, olhava, esse cara está louco falando sozinho. Até em mistério a gente fala. Quando Deus tem alguma coisa, quando Deus tem um mistério na nossa vida, não tem como a gente ficar com a boca fechada, é igual um vulcão em erupção. Não tem o que impeça que ele lance as suas lavas para algum lado, enfim. Não vamos fechar nossa boca, meus irmãos, porque se nós fecharmos a nossa boca, as pedras clamarão. Os falsos mestres, os falsos doutores estão usando todos os meios, todos os moldes, todas as redes sociais para enganar as pessoas. O que nós estamos fazendo? Mandando desenho, Jesus te ama, mandando coisinha, que benção, Jesus vai te dar vitória. Isso vai mudar a vida de alguém? Sabe o que muda a vida das pessoas? É joelho no chão, é oração, é clamar, é pedir a Deus no nome daquela pessoa, é apresentar aquela pessoa a Deus, é orar, é fazer campanha, 3 dias, 7 dias, 21, 70, sei lá, e pedir a Deus que Deus faça a obra. Deus vai fazer a obra. Ou será que nós não cremos mais no poder da oração? Ou será que a oração nos surte mais efeito? Nós queremos mudar a forma de Deus agir, mas a forma de Deus agir é por intermédio de oração. Se não tiver oração, não vai ter ação de Deus. Deus não vai agir na nossa vida. A igreja lá é uma bênção, o pastor ora, a irmã ora, não sei quem ora. Não ora você para ver, não faça a tua parte não, deixa só eu comer a comida e você olha para ver se você fica satisfeito. Todos têm que comer de igual forma. Resumindo aqui, para nós lermos o texto para nós falarmos do texto que eu li,
Capítulo 2, segundo Pedro: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos, veja o versículo 2, não é um ou outro, não é apenas o fulano, o ciclano, o beltrano. Olha o que ele diz no verso 2: e muitos seguirão, segundo Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Meus irmãos, quando Jesus ele diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, e poucos são os que acharão que passarão por ele. Mas quando Jesus diz que o caminho, a porta é espaçosa, o caminho é largo, e muitos são os que passarão, olha aqui: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O que é caminho da verdade? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade. Será blasfemado o caminho da verdade, ou seja, a porta larga fará com que o nome de Cristo seja blasfemado. A vaidade fará com que o nome de Cristo seja blasfemado. A libertinagem, não é liberdade, a libertinagem fará com que o nome de Cristo seja blasfemado. As heresias que estão vivendo hoje fará com que o nome de Cristo seja blasfemado. E o que ele diz no verso 3? E por avareza farão de vós negócios. Veja, esses falsos doutores, por ser avarento, eles vão usar o povo como moeda, vão usar o povo como negócio. Aqui e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amanhã você pode encontrar esse falso mestre, você pode cair no laço dele, você pode ser enganado. Ele vai fazer negócio usando a palavra, porque a preocupação de um falso mestre é dinheiro. A preocupação de um falso mestre é riqueza. A preocupação de um falso mestre é que você vai ter, é que você vai ganhar. Meus irmãos, o que nós temos que ganhar, Jesus ele deu para nós de graça, a salvação. O que nós precisávamos ganhar, o melhor de Deus, já foi dado, que é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Isso é de graça. Só que o que os falsos mestres dizem? Eles usam a verdade, eles usam a palavra, pregam bonito, porque você tem que dar. Quanto mais você der, mais você vai receber. Aonde está escrito isso? Não tem o que dar? Dá a sua aliança, dá o seu relógio, dá a corrente, dá a chave do carro, dá a chave da casa. Você não tem fé que você dá a tua casa, Deus te dá outra? Eu conheci uma mulher, minha esposa conheceu, que ela deu o apartamento dela, foi enganada, e aonde que sobrou para ela morar? Embaixo da ponte, lá em São Paulo. Eu pergunto, é isso que Jesus quer? O Senhor falou por intermédio de Samuel a Saul, lá no capítulo 15 de 1 Samuel. O Senhor falou assim, olha, por intermédio de Samuel, falou para Saul, olha, o Senhor, Ele tem prazer, não no sacrifício, mas na obediência. Dar o apartamento é um sacrifício? Sim, a gente leva a vida toda para conseguir. Faz uma prestação que vai ficar até velhinho de bengala pagando.
É um sacrifício? Deus quer isso? Não, Deus quer obediência. Qual obediência? Andar na santificação, andar na obediência, amar as pessoas, servir a Deus, pregar a palavra do Senhor, ajudar quem necessita. Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício. Eu vou fazer esse sacrifício porque eu tenho fé que... É a tua fé, não coloca Deus não, é a tua fé. Você acha que é a tua fé, não é Deus, é a tua fé. Mas enfim, meus irmãos, Tiago, quando ele revela aqui, ele fala, aliás, o apóstolo Judas, quando ele fala que acerca do perigo, meu Deus, as horas se foram, mas enfim, ele diz aqui que há pessoas, há homens que andam como andou lá atrás, no livro de Números, no capítulo 16, depois você pode ler 16 do 1 ao 35, você vai ver que a Bíblia vai falar de um homem chamado Balaão. Quem nunca ouviu falar de Balaão? Balaão, ele foi um homem, um profeta, um homem que ele era conhecido, um vidente na época, de maneira que um rei de outra nação chamou Balaão para Balaão ir até a sua nação, até Moabe, e de lá ele lançar a palavra de maldição para abençoar o povo de Deus que estava acampado. A Bíblia diz que por causa da ganância, por causa do olho no ouro, na fortuna que ele ia receber, mesmo que Deus diz: esse é o meu povo, esse povo é bendito, esse povo não pode ser amaldiçoado, é o meu povo, eles são bênçãos, eles estão abençoados. Mesmo assim, Balaão tentou por 7 vezes proferir palavra de maldição contra um povo abençoado por Deus. Vai que Deus muda de ideia, vai que Deus amaldiçoa esse povo, vai que Deus faz alguma coisa, eu vou ficar rico. Meus irmãos, tem gente que até para ficar rico amaldiçoa Deus, porque se você amaldiçoa um homem de Deus, você está amaldiçoando Deus, que nós somos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Para ganhar alguma coisa, a gente faz até oferenda para o cão contra aquele que é a imagem de Deus. Tem gente que faz isso, não tem misericórdia. Eu pergunto, aonde está o amor? Aonde o amor está nessa vida? Que amor que mata, que amor que tira o melhor que alguém tem para se beneficiar. Que amor é esse? Ele está dizendo aqui no verso de número 14 de Judas, ele diz: ai daqueles, porque entraram pelo caminho de Caim, o caminho da inveja, o caminho do olho gordo, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Falando aqui, Caim, que matou o seu irmão por inveja, Balaão, que foi amaldiçoar o povo por ganância, e falando aqui de Corá, que foi se levantar contra Moisés, amaldiçoar Moisés por inveja, por causa do poder de Moisés, da posição a qual ele exercia sobre aquele povo, de maneira que a terra abriu, engoliu Corá, todo o seu povo, entre outros 250 pessoas vivas, e a terra se fechou. Igreja, com Deus não se brinca. Nós somos os portadores da verdade, a verdade está conosco. Só que se nós não quisermos proferir, se nós não queremos anunciar a verdade, se nós ocultarmos a verdade para benefício próprio nosso, se nós maquiavelar a verdade, não se preocupe, a sentença de Caim cairá sobre nós. Não se preocupe, a sentença de Balaão cairá sobre nós. Não se preocupe, a sentença de Corá, ela cairá sobre nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Na Bassúria Candarábia, Suribicanta, Labracheia.
Ah, não, meu pastor falou que não tem problema, Deus brinco. Não, que bom. O teu pastor, o pastor, a minha igreja. Não, que benção. Lá na minha igreja, o meu pastor falou que não tem problema de eu pintar meu cabelo. Ah, o pastor falou? Falou, lá na minha igreja não tem problema. Meu pastor, minha pastora falou que eu posso andar de calça normal, igual homem, de bermuda, roupinha curta. Pode, o pastor falou, a igreja diz, todo mundo anda assim. Lá não tem problema, nada me acusa. Não, lá eu posso casar, recasar, fui divorciada, mas o pastor falou que não tem problema. Ah, não tem não, o pastor falou que não. A igreja, todo mundo lá, esse até o pastor, já casou 2, 3 vezes. Lá na igreja a gente joga um futebol, faz um churrasquinho, toma um vinho, uma cerveja, tudo ali entre irmãos, não tem problema. Ah, não tem não, o pastor falou que não tem problema, na minha igreja é assim, a comunhão linda, coisa bonita. Interessante, mas a pergunta é, o que a Bíblia fala acerca dessas libertinagens? O que a Bíblia fala acerca desses costumes? Não, é a doutrina do pastor Celso, a doutrina da Renovo. Vai para o inferno, Satanás. É a palavra de Deus que manda nós nos santificarmos. Ou eu vou viver na casa de Deus e viver como o povo do mundo vive? Eu vou ser batizado nas águas, vou tomar o sangue, comer o corpo de Cristo e andar como mundano. Vou participar do corpo de Cristo e da mesa do diabo. Mas meu pastor falou que não tem problema. Sabe o que é seu pastor? É um condutor cego. O diabo arrancou o olho dele, ele está cego. Ele está indo para o inferno. Ele arrancou o teu olho por causa do diabo, por intermédio do diabo que arrancou dele. E um condutor cego leva outro cego para o abismo. É o que a palavra de Deus manda. Abra o teu olho, abra a palavra de Deus, vai estudar a Bíblia, vai dar crédito à palavra de Deus, não o que homens estão dizendo por aí, enganando preguiçosos, enganando tolos que têm preguiça de ler, enganando pessoas que vêm para a igreja, traz só a orelha, esquece de trazer o ouvido, deixa o ouvido em casa. Labassúria, Candarábia, Suribicanta, Labracheia, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, se nós não pregarmos a palavra de Deus, quem vai aprender, meus irmãos? Se eu não pregar, quem vai pregar? A televisão vai pregar, o rádio vai pregar, a rede social vai pregar, não vai. O meu tempo, eu estou correndo contra o tempo. O meu tempo de pregar está acabando. Daqui uns dias eu não vou poder mais estar pregando, eu tenho que aproveitar o momento. Porque, pastor, a perseguição vai vir, pode ter certeza, está chegando. Duas coisas, eu vou preso, ou a igreja não vai poder estar aberta mais. Mas eu não vou deixar de falar da verdade, do amor de Jesus, o que Jesus fala. Por que, meus irmãos, que eu tenho isso comigo? Porque no céu não vai entrar pessoa de qualquer jeito. No céu não vai entrar mulher de calça comprida. No céu não vai entrar mulher de bermuda. No céu não vai entrar mulher que faz tatuagem em cima de tatuagem. No céu não vai entrar pessoas que têm brinco na língua, no umbigo, no dedo do pé, enfim, até no coração, se brincar. No céu não vai entrar esse tipo de coisa. A gente tem que pregar, tem que ensinar que nós somos libertos disso. Jesus nos libertou dessas coisas, meus irmãos. Isso não convém para a igreja, não. A única marca que nós temos que ter na nossa vida é a marca do Espírito Santo de Deus, é ser queimado pelo Espírito Santo de Deus, é ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Labassúbia, calabacheia, suribicanta, labasterianda, labassora. Oh, bendito é o nome do Senhor, louvado seja o Cordeiro de Deus.
nós falamos no domingo, nós lemos no capítulo 1, não esqueci, quem veio domingo lembra? Eu li do capítulo 1, aliás, capítulo 1, versículos 18 até o versículo de número 31 de Romanos, capítulo 1, do 18 ao 31 de Romanos, e lá no último versículo de Romanos, no 31, diz que são dignos de morte ou dignos do fogo do inferno todos aqueles que cometem uma grade, está lá uma relação imensa de pecados. Se você ler lá do 25, vai descendo, você vai ver lá uma grade de pecado, coisas que hoje para nós é natural, coisas que para nós é comum, coisas que qualquer um de nós praticamos. Só que detalhe, uma advertência, lá no versículo 31, no final, Jesus ele fala por intermédio de Paulo, no verso 31, capítulo 1, 31 de Romanos, diz que todos aqueles que cometem tais pecados são dignos de morte, dignos do inferno. Não só os que cometem tais pecados, mas aqueles que concordam, aqueles que apoiam tal coisa. Eu não faço, mas eu acho bonito minha filha fazer. Não, pode fazer, é lindo, ficou bom em você. Não, eu não gosto, mas pode fazer. Ah, eu não faço, mas meu esposo, não, fica bonito em você, mas eu não gosto não, mas pode fazer, ficou legal. Ah, esposa, eu não vou fazer não, mas em você fica bem, pode fazer, não tem problema não. Você não faz, mas você está assinando. Em vez de assinar, adverte. Isso não convém para nós. Nós somos crentes, nós somos corpo e morada do Espírito Santo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Essas coisas não convêm para nós. Nós trazemos sobre nós o nome de Cristo. As pessoas olham para mim, tem que ver Cristo na minha vida. As pessoas olham para você, tem que ver Cristo na tua vida. As pessoas olham para você, tem que ver o brilho do Espírito Santo. Não é o chifre de Satanás na tua cabeça, não. Lava sube a candarábia, parece que tem gente que tem um prazer. Quanto mais macabro, quanto mais for aterrorizante, quanto mais esquelético, quanto mais terrível, é mais bonito, chama atenção. Eu pergunto, por que você quer Jesus na tua vida então? Por que você quer Jesus? Está dizendo aqui que vão blasfemar do caminho da verdade, do caminho da verdade. Sabe por que vão blasfemar? Por causa do nosso testemunho. Olha lá o crente, só de bermuda. Olha lá o crente sem camisa, olha a tatuagem nas costas dele do dragão. Olha lá, aquela lá é crente, tá vendo? Olha lá, olha o shortinho dela. Olha a tatuagem na perna. Começa aqui no pescoço e desce lá embaixo, no dedo do pé. O que é isso? O nome de Cristo está sendo blasfemado por causa do quê? Do nosso prazer. Porque nós estamos sendo enganados. Porque a heresia está dentro do nosso coração, foi disseminada, foi jogada lá dentro como um vírus. Por quem? Pelo diabo? Não, por mestres, por pastores, por homens conhecedores da palavra de Deus, que disseram que não tem problema. Eles não têm amor pela alma deles, tampouco eles não têm pela tua. Jesus ele diz para nós amarmos o nosso irmão como a nós mesmos. Se eu não amo a minha vida, sabe quando eu vou te amar? Nunca. Se eu não tenho compromisso comigo mesmo, sabe quando eu vou ter com você? Nunca. Meus irmãos, que nós, as horas se foram, que nós venhamos abrir nossos olhos, né? Não peço desculpa aos irmãos, porque a gente tem que falar a verdade.
E Jesus diz que a verdade que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós estamos fazendo algo que em casa nós não somos instruídos, no trabalho nós não somos instruídos, se na igreja nós não somos instruídos, quando que nós vamos saber que aquilo está errado? Nunca nós vamos saber. Então aqui na igreja é o lugar de nós aprendermos a palavra de Deus, é o lugar de nós aprendermos. O Senhor Jesus, eu encerro os 5:39 de João. Jesus ele diz que é para nós examinarmos as Escrituras, porque ele diz que são elas que testificam dele, e por intermédio dela nós seremos conduzidos ao céu. Então faça isso, igreja, procure tempo, examine a Escritura. Eu não sou conhecedor da verdade não, mas junto nós podemos estudar. Tiver alguma dúvida, pastor, tenho dúvida disso, daquilo, o senhor pode preparar um estudo, o senhor pode me ensinar, falar alguma coisa, opa, vamos sentar aqui, com todo o prazer, com todo o tempo do mundo. O que eu mais gosto de fazer é isso. Se tiver que passar a noite aqui ou o dia, meus irmãos, podem contar comigo. Mas não erre não, sabendo o que é certo, não faça errado, porque a Bíblia diz que se você não souber, você é digno de um açoite, mas se você souber o que é certo e fazer errado, você é digno de 2 ou mais açoites, porque você está desobedecendo. Então não faça isso não, seja fiel a Deus. É a recompensa do Senhor, a glória de Deus, o poder de Deus, ele será manifesto sobre as nossas vidas. Amém? Que Jesus, o Senhor, vos abençoe, e as palmas bem alegres exaltam o nome de Cristo.